Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 31 e o versículo 32. Hoje nós vamos falar sobre peneirando como trigo. Diga comigo, peneirando como trigo. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Todos encontraram? Mensagem de número 27, parte B. As ovelhas perdidas. Peneirados como trigo. Lucas 22, versículo 31 e 32. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Versículo 32. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, nós estamos, meu Pai, na tua casa, a casa da oração. Estamos, meu Pai, em um importante e longo treinamento, o discipulado, meu Pai. Estamos vivendo na palavra e no Espírito o que o Senhor fez e o que o Senhor ensinou aos seus 12 discípulos apostólicos e aos 70 discípulos evangelistas. Meu Pai, é a tua palavra, não é a minha palavra, não é a palavra de um homem, não é uma filosofia, mas é a tua doutrina, a doutrina de Cristo para a tua igreja, meu Pai. Por isso, Senhor, que ela seja liberada neste momento, como o Espírito que ela é, e em verdade. E que ela não volte vazia, Senhor. Que ela possa ser liberada. Assim como a chuva desce sobre a terra e produz o seu fruto, que a sua palavra que está sendo liberada, no tempo certo e na estação apropriada, dará muitos frutos, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, que esta palavra possa encontrar, meu Pai, em meu coração, uma terra boa, uma terra limpa, uma terra, meu Pai, que não tem pedras, uma terra que não tem espinhos, uma terra que não foi pisada, mas uma terra preparada, uma terra arada e regada, meu Pai, para que ela possa germinar, para que ela possa ser uma árvore, e pelos seus frutos, meu Pai, ser julgada. E acima de tudo, ser julgada pelo Senhor no último dia. Senhor, que a tua palavra, que é Espírito e é verdade, venha nos libertar, venha nos curar, venha, Senhor, expulsar, colocar para fora os espíritos malignos, os espíritos de enfermidade, e acima de tudo, nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna, e fazer de cada um de nós, meu Pai, a sua testemunha, meu Pai. Aqueles que testemunham sobre as boas novas, que o Senhor venceu a morte, e que em um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja amada. Diga obrigado, Senhor. Diga, fala comigo, Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Semana passada nós entramos na segunda parte da mensagem. Nós estamos na noite mais importante da vida de Jesus. Na noite em que ele entrou em uma sala, em um cenáculo, e ele ministrou aos seus discípulos, aos seus filhinhos, aos futuros apóstolos.
E naquela noite, como nós vimos, ele lavou os pés dos discípulos, ele explicou o que aquilo significava, ele falou e estabeleceu a nova aliança, ele conversou com os filhinhos e deu conselhos, e deu consolo, e acima de tudo, deu direção aos seus futuros discípulos apostólicos. Falou sobre a importância de darmos frutos, e muitos frutos com qualidade. Mas na semana passada, nós saímos desta sala, saímos deste cenáculo e começamos a caminhar lado a lado com Jesus, como estamos fazendo, como seus discípulos dos dias de hoje, para esta nova geração. E caminhamos com Jesus saindo daquela sala e indo em direção ao jardim, o jardim do Getsemane. E nós vimos que para sair daquela sala e chegar àquele jardim, eles tiveram que atravessar um território, e o nome daquele território era trevas. Diga, trevas. Mas eu fico olhando, eu fico observando como Deus age, e as peças se encaixando, e tudo como é que começa a funcionar, o agir de Deus. E semana passada, era o momento em que saíamos da sala de aula. Diga, era o momento em que saíamos da sala de aula para entrarmos em um novo território, em um novo tempo, em um tempo de guerra. Nós terminamos a mensagem trazendo uma ilustração sobre um soldado e os discípulos como soldados de Cristo. Mas falando sobre o território de trevas, e eu fico olhando como Deus faz as coisas, e na hora que a reunião foi começar, tivemos um problema e todas as luzes se apagaram. Diga, é o agir de Deus. Deus fala com uma folha que cai. Deus fala com o seu profeta, com um vaso que está sendo feito, e é desmanchado, e ele começa a fazer de novo. Deus fala nos detalhes. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Deus fala de várias formas. Mas hoje, ele fala por intermédio da sua palavra. Mas há muitos sinais. Há muitos prodígios. E Deus vai dando os seus sinais, e Deus vai mostrando o que está fazendo. E naquela reunião da semana passada, onde íamos sair da sala de aula para entrarmos num novo período, e entrarmos literalmente na prática, na guerra, como os discípulos estão fazendo, como Jesus está conduzindo os seus discípulos, e quando eles vão sair da sala para este novo território, o jardim do Getsemane, eles atravessam o território das trevas. E na hora que a reunião vai começar, as luzes se apagam. A pastora veio falar comigo e eu falei, só foi na igreja, não foi? Ela é. Só foi aqui na igreja o problema. Diga, chegou a hora de irmos para a prática. Chegou a hora de irmos para a guerra. E agora estamos do lado de fora. Só que tem uma palavra que Jesus fala aos seus discípulos, não aos 12, mas aos 11 filhinhos, os discípulos apostólicos, que me chama muito a atenção. E é o texto que nós lemos. Simão, Simão, com quem Jesus está falando? Diga, com Simão. Eis que Satanás já recebeu autorização. Mas como o diabo recebeu autorização? Porque tudo que for feito nesta terra, precisa de uma autorização de Deus. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. E este processo de separar, esse processo de peneirar, é o momento onde vai se tirar o trigo e a palha do trigo. Diga, é o momento da separação. Mas observe que ele começa falando, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar. Preste muita atenção porque ele está falando com Pedro. Simão, Simão. E ele termina, vos peneirar. Todos vocês, todos os discípulos serão peneirados. Ele começa falando com Simão, mas ele fala com todos. E eu acredito que Jesus não está somente falando com Simão Pedro. Ele não está somente falando com os seus 11 discípulos apostólicos. Mas está na palavra
para todos os discípulos. Diga, Jesus está falando comigo. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Diga, vai haver separação. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Este fragmento de conversa que ocorreu no cenáculo é importante, porque nos mostra a perspectiva adotada por Jesus em relação à crise que estava por acontecer, que seus discípulos estavam prestes a atravessar. Por isso, com esta simples frase e esta advertência, esta palavra profética, nós vamos ver o que Jesus está pensando de tudo aquilo, o que Jesus está pensando dos seus discípulos, o que ele está falando sobre o momento e como ele reage. Nós podemos observar 3 pontos importantes nesta conversa em relação a Jesus e ao que vai acontecer. E a primeira coisa, Jesus considera a crise como um momento em que os seus discípulos estão sendo peneirados. Diga, é nesta crise em que os discípulos estão sendo peneirados. É o momento em que vai acontecer a separação. E eu gostaria de te lembrar de algo muito importante. Nós estamos acompanhando a palavra e Jesus Cristo, o seu discipulado, e nós sabemos que há 1 ano atrás aconteceu uma grande crise no ministério de Jesus. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse ensinamento? Lembram da palavra a crise sobre as águas e a crise na terra? Lembram disso? E ainda, quando foi ministrada, eu falei, olha, esta crise sobre as águas, em que os discípulos estavam em um barquinho, e depois quando eles saem do barquinho, e há uma grande apostata, uma grande multidão abandona Jesus, foi um momento de crise. Um momento de crise sobre as águas, em que os discípulos estão sobre as águas em um barquinho, e em seguida, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, e a multidão o deixa, poucos discípulos ficam com Jesus. Eu falei, este momento, esta crise é muito importante, porque é um pré-treinamento para um momento importante e a crise que eles vão viver no momento em que Jesus for traído. Por isso eu quero trazer um paralelo entre essas 2 crises. A primeira coisa é a diferença. Naquela primeira crise, quando os discípulos estão dentro do barquinho, Jesus está com eles. Mas nesta crise agora, Jesus não vai estar com ele. Jesus não vai estar com seus discípulos. Ele mesmo disse, eu vou ficar sozinho, mas o Pai está comigo. Quando eles estão naquela crise, em meio a uma grande tempestade, Jesus está com eles. Jesus vai poder ir ao encontro deles. Jesus vai poder cuidar deles. Jesus está com eles como Pai. Mas agora nesta crise, Jesus não vai estar com eles. Diga, é uma grande diferença. Por isso pode ser que até agora, todas as crises que você passou, Jesus estava com você. O vento soprou, veio as águas, o diabo tentou derrubar a tua casa, o diabo tentou afundar o seu barco, tentou arruinar a sua vida, mas você sabe que em meio a todas as crises que você viveu até hoje, Jesus estava com você. E na primeira crise, os discípulos sabiam que Jesus estava com eles. Mas agora, Jesus não vai estar com eles. Jesus vai ser tomado, Jesus vai ser levado, Jesus vai ser julgado e condenado. Uma importante diferença deve ser observada. Na primeira crise, e menor, Jesus estava com eles. Mas agora, nesta segunda crise, maior, Jesus não vai estar com eles. O coração dos 11 fiéis discípulos deveria ser sondada para se descobrir sua latente fraqueza. Observe que na primeira crise, e menor, diga na primeira crise,
e menor. Além de Jesus estar com eles, uma grande multidão foi embora. Uma grande multidão deixou Jesus. Diga, naquela crise, houve uma grande separação entre o trigo e o joio. Entre os crentes de verdade, os discípulos de verdade, e aqueles que não eram discípulos de Cristo, que eram interesseiros. Na primeira crise e na crise menor, Jesus estava com eles e houve uma separação. De um lado ficou os discípulos, o trigo que faz o pão da vida, que alimenta. E do outro lado, o joio, que não serve para nada, a não ser para ser queimado. Mas agora, nesta segunda crise, e maior, vai continuar a separação. Mas agora não é a separação entre o trigo e o joio, mas é tirar do trigo a palha, aquilo que não serve. Os discípulos agora precisam de uma separação no seu interior. A primeira foi separar pessoas de um lado e pessoas do outro. Pessoas que iam e que caminhavam e que eram fiéis e que continuaram com Jesus. E pessoas que estavam somente atrás do pão, de uma cesta básica, de dinheiro, interesseiros, que não entendiam o propósito. Esses foram embora. Uma separação física e visível daqueles que são e daqueles que não são. Mas agora a separação é invisível, é interna. Vai acontecer no coração de cada discípulo. Jesus vai mostrar com esta crise a fraqueza de cada um. E vai mostrar que um confia na força do seu braço, confia na espada. Que o outro é incrédulo, não acredita na palavra, não acredita em Jesus. Apesar de ser uma pessoa boa, apesar de ser um discípulo, apesar de estar andando com Jesus, ele não é o joio, ele não é um ímpio, ele não é uma pessoa maldosa, ele é discípulo de Jesus. Ele é bom, ele ouve a palavra, ele quer aprender, mas chegou o momento em que vai tirar do coração de cada discípulo aquilo que não serve. Porque para fazer o pão é preciso trigo. Mas antes é necessário peneirar o trigo. É peneirar para que haja a separação realmente do grão do trigo e daquilo que é palha, daquilo que é casca. Você é uma pessoa boa. Sabe por que você está aqui? Porque você é um discípulo de verdade. Sabe por que você está aqui? Porque você crê em Jesus. Você venceu a primeira crise. A multidão foi embora. Diga graças a Deus. Fala mais forte. Fala de verdade. Eu comecei falando, você está feliz? Eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque os hipócritas e Judas foram embora e alguns foram mandados embora. Por isso que eu estou feliz. Mas agora o Senhor vai trabalhar nas pessoas boas, nos seus filhinhos de verdade, em seus discípulos apostólicos, em você que tem uma unção profética e apostólica, você que é base, que é coluna, o Senhor vai trabalhar o seu coração. Ele quer mostrar aonde nós somos fracos. Ele quer mostrar qual é a sua fraqueza. E não é para os outros, é para você mesmo. Quantos discípulos de Cristo, pessoas boas, pessoas que conhecem a doutrina, pessoas que são trabalhadores, que vivem a verdade do Evangelho, mas ainda confiam na força do seu braço. O obreiro ainda pode testemunhar. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não confio na força do meu braço. Eu confio no Deus que é fiel, que me guarda no dia do mal, que é luz para os meus pés. Ele não confia nele. Ele não confia no seu patrão. Ele não confia nos políticos. Ele confia em Deus. E o Senhor quer mostrar isso, porque há entre nós pessoas que confiam na força do seu braço. Pessoas que confiam na força da espada, que confiam no seu curso, na sua faculdade, na sua experiência. Eu sou muito bom nisso. Confiam na sua experiência. Tem pessoas que não possuem fé. Eu preciso tocar,
eu preciso ver, eu preciso de um sinal. Eu gosto muito da frase que nós trabalhamos no começo, que diz: um crente não precisa de mais um sinal. Porque quem precisa de um sinal, de mais um sinal, na verdade, precisa de uma verdadeira conversão. Mas tem pessoas que precisam tocar ainda. Precisam ainda ser tocadas. Precisa ainda que haja a imposição de mãos sobre a cabeça. Precisa de um sinal, precisa de um símbolo, precisa ver, precisa tocar. Porque senão eu não creio. E o Senhor vai mostrar a fraqueza de cada um nessa crise. Diga, o Senhor está no controle. Nesta crise atual e maior, poderíamos muito bem fazer a mesma pergunta que Pedro fez na crise anterior e menor. Para quem iremos nós? Diga, para quem iremos nós? Nós sabemos que a multidão de ímpios, de religiosos, de hipócritas, de Judas, eles estão falando: eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para que igreja eu vou agora. Mas o discípulo de verdade diz: para quem eu vou? Não é para onde, não é para que lugar, não é para que igreja, mas é para quem eu irei. Diga, há uma grande diferença do local que as pessoas frequentam e do pastor que ministra. A multidão quer ir para um lugar, quer ir para uma igreja. Qual é a igreja da moda agora? Qual é a igreja que foi aberta agora? Qual é a igreja que está inaugurando agora? Para qual igreja eu vou? Mas os discípulos de Jesus, eles estão dizendo: para quem nós iremos? E muitos dos que saíram e deixaram Jesus, voltaram para seguir a doutrina dos fariseus, para seguir a doutrina dos saduceus. Muitos voltaram ao espiritismo, ao budismo, voltaram ao catolicismo, porque eles estão: para onde eu irei? Aonde eu posso ser uma testemunha? Aonde eu posso pregar? Aonde eu posso cantar? Aonde está precisando de gente? Mas os discípulos de Jesus, eles não estão procurando um lugar, não estão procurando uma igreja. Não querem saber qual é a próxima igreja que foi aberta. Não querem saber qual é a igreja que está sendo inaugurada. Não querem saber qual é a próxima modinha. Eles querem saber para quem. Para quem nós iremos. Na primeira crise, quando os discípulos de Jesus, a multidão começa a deixar Jesus, Pedro fala com Jesus e fala: mestre, a multidão está indo embora. A multidão está indo embora, Senhor. E Jesus fala: a palavra que eu dei é essa. Eu não vou mudar. Eu sou o pão da vida. Eu não sou um aventureiro. Eu não sou um palhaço que fica contando piada. Eu não vim a este mundo para brincar de igreja. Eu sou o pão da vida. E esta é a mensagem. E eu não vou mudar. Eles estão indo sim, Pedro. Você quer ir com eles, Pedro? E Pedro fez esta análise. Eu vou voltar para onde? Para os templos que irão cair? Para as igrejas que vão ficar? Eu vou seguir a doutrina dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos? Para onde eu vou? Eu vou voltar a ser um simples pescador? E ele diz: não. Para quem nós iremos? Se o Senhor tem a palavra de vida. Diga: o Senhor é o pão da vida, que sustenta e dá vida, vida em abundância. Mas agora, além de poder fazer esta mesma pergunta, ele se sente desesperado. Desesperado por uma resposta. Porque na primeira crise, na crise menor, a multidão foi, mas eles tinham Jesus. Mas agora nesta crise, e nesta crise maior, eles não tinham Jesus.
Que resposta ele teria? Que conclusão ele chegaria? Porque antes a multidão foi embora, mas eu estou com Jesus. Mas agora, nem a multidão e nem Jesus, porque Jesus vai ser levado. Jesus foi levado, e Pedro e os discípulos e nós temos em mente, nós e Cristo contra o mundo. Diga, eu e Deus somos maioria. Mas agora Cristo sobre o domínio do mundo. E nós sozinhos e abandonados. Esta era a realidade e o sentimento de Pedro. Jesus tinha falado, creia em Deus e creia também em mim. E nós vimos na semana passada que o maior problema, o pecado dos discípulos foi a falta de fé. Porque não era para eles fazerem uma revolução. Não era para eles desembainharem a espada. Era para eles terem fé. Fé. Diga, eu preciso de fé. Diga, Senhor, me dê fé. Com fé, por mais imaturo ou ignorante que seja, você poderá conquistar o mundo todo. Sem a fé, que deliberadamente coloca Deus ao seu lado, você não tem qualquer possibilidade de vencer. Uma pessoa sem fé não vai vencer nada. Se você tem uma fé pequena e ainda é imaturo e ignorante na palavra, mas se você tem fé, você vai vencer. E você vai conquistar tudo. Mas sem fé, a fé que coloca Deus do teu lado, você nunca vai vencer nada. Nunca vai conquistar nada. Diga, Senhor, me dê fé. Os justos só vivem com justiça e nobreza através de sua fé. Isso me faz lembrar a história de Jó. Jó que tinha tudo, estava na presença de Deus, mas um certo dia o diabo pede a Deus para que Jó fosse peneirado. E Jó venceu. Jó prosperou de novo. E tudo que ele tinha, sendo o homem mais rico do Oriente, Deus lhe deu em dobro. Tem algumas crises que estão sobre a autoridade de Deus. Por isso que nós lemos o versículo dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar. Você precisa entender que Deus deu autorização para acontecer o que está acontecendo na sua vida. Deus deu autorização para acontecer o que está acontecendo com a gente. Deus deu autorização. É Satanás que está nos peneirando, mas é debaixo da autorização de Deus. Ele já fez isso com Jó. E Deus restituiu Jó. E deu o que Jó tinha no começo e ainda em dobro. Diga, tudo que o diabo peneirou, o Senhor vai me dar em dobro. Tudo que o diabo me roubou, Deus vai me restituir e vai me restituir em dobro. Quantos creem? Então aplauda ao Senhor. Essa peneira e esta segunda crise maior só serviu para mostrar para Filipe o quanto ele era pequeno, infantil e imaturo. O quanto ele ficava fazendo birra. O quanto os discípulos tinham ciúmes e inveja. O quanto os discípulos eram competitivos. O quanto os discípulos confiavam na força do seu braço. O quanto ainda faltava romper na fé. O que o Senhor está mostrando com esta grande crise, esta segunda e grande crise que você está passando? Você está observando o que o Senhor está te mostrando?
Você está observando se Ele está te mostrando que você confia na força do seu braço? Você está observando o que o Senhor está falando e o que está acontecendo? Você está observando Satanás peneirando, mas debaixo da ordem de Deus, para que fique você todo limpo e seja trigo e a palha seja lançada fora? O Senhor quer jogar a palha da meninice, da criancice, para fora. O Senhor quer jogar a palha dos ciúmes, da inveja e da competição para fora. O Senhor quer jogar a palha da força do braço e da espada para fora. O que o Senhor está tirando de dentro de você? O que o Senhor está tirando? O que ainda no seu coração, no meu coração, precisa ser colocado para fora? Porque se não tem fé, tem dúvida. Se não tem maturidade, tem um coração infantil. Se não tem unidade, tem competição, inveja e divisão. Com essa crise que você está passando, com esta crise que nós estamos passando, esta segunda crise e esta crise maior, o Senhor está trabalhando cada um de nós. E como é que você está abrindo o seu coração? E como é que você está recebendo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida? Você está com medo? Está se sentindo sozinho? Falaram que ia matar Jesus. Falaram que esta igreja ia fechar. Tem gente que está preocupado, não dorme à noite. Nós vencemos a primeira crise. E vamos vencer a segunda crise. Os discípulos de Jesus venceram a primeira crise. E venceram a segunda. Venceram? Mas eles fugiram. Eles fugiram, se esconderam. Mas o Senhor já tinha falado que eles iam fugir e se esconder. Vamos ao segundo ponto importante deste momento. Jesus considera que, embora perigosa crise pela qual seus discípulos iriam passar, não se revelaria como uma ameaça mortal à sua fé. Esta segunda crise, diga, esta segunda crise, maior e mais importante, ela não vai me matar. Jesus disse que eles iam passar por esta crise. Jesus diz que Satanás recebeu autorização para peneirá-los. Mas eles não iam perder esta guerra. Por mais que encontraram dificuldades, por mais que ficaram abatidos, por mais que no início, no primeiro dia de guerra, fugiram, mas depois retomaram e venceram. Diga, eu vou vencer. Diga, não há um discípulo de Cristo que não vença. E você é um discípulo de Cristo e vai vencer. Jesus considera que, embora perigosa, porque saíram da sala de aula e agora é guerra de verdade, é espada, é guerra, é contra principados e potestades, é o espírito da morte, é meia-noite, é trevas. Jesus considera que, embora perigosa a crise pela qual seus discípulos iriam passar, não se revelaria como uma ameaça mortal à sua fé. É perigosa. O momento que você está vivendo é perigoso, tome cuidado. Não brinque de ser crente. O momento que você está vivendo é perigoso. É um momento de vida ou morte. É um momento muito perigoso. Não brinque. Não se encontre com os religiosos, com os falsos. É um momento perigoso e delicado. Mas para os discípulos de Jesus, não é mortal. Só é mortal para os ímpios. Só é mortal para a palha. Mas para aqueles que são trigo, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa e uma igreja. Uma ameaça mortal à sua fé. Não é uma ameaça mortal à sua fé. Diga, eu vou sobreviver. E vencer. Sabe por quê? Porque no versículo 32 diz o seguinte: eu, entretanto, roguei por ti.
Quem está orando por você? O apóstolo Gerson fazendo 40 dias de oração? O pastor Marcos tentando fazer 40 dias de oração? Diga: Jesus rogou por mim, por isso que eu vou vencer. Você não vai perder. Você não vai ser um fracassado. Você não vai ser um inútil. Você vai viver, vai sobreviver, vai viver com vida em abundância e vai vencer. Há momentos que corajosamente proclamam seus sentimentos ao discursar de um púlpito, porém escondem e desmentem as suas convicções à mesa do jantar. Uma das coisas que acontece com os discípulos verdadeiros, e que nós temos que tomar muito cuidado, é que diante de Jesus, aqui na igreja, nós falamos para todo mundo ouvir. Eu sou discípulo de verdade, eu sou fiel, eu não saio dessa igreja, eu sou fiel, eu estou com Cristo, Cristo está em mim. Mas muitas vezes, saímos da presença de Deus, saímos da casa do Pai, e nos assentamos na roda da família. E eles perguntam: você está indo na igreja? Você vai esse domingo? Você é dizimista? Por que todo mundo quer saber se você é dizimista? Já percebeu isso? Ele primeiro pergunta: você é crente? Você começou a conversar, ele quer saber se você é dizimista? Eu não sei porquê. Mas é a segunda pergunta. E aí na nossa mesa, fora da casa do Pai, da presença do Pai, eu sou crente, mas eu vou de vez em quando, não é? Eu não sou fanático. Quando eu vou na igreja eu nem levo a Bíblia. Não sou, não, dizimista não. Quantas coisas que nós falamos diante de Deus, na casa do Pai, diante de testemunhas, mas quando saímos da presença do Pai e da casa do Pai, e não estamos mais na rodinha dos discípulos, falamos contra. Falamos que não somos, ou temos atitudes que não são de um verdadeiro cristão. Diga: o momento é delicado, é perigoso. Não é para a morte, mas é para o crescimento e amadurecimento. O fato de Pedro não ter pecado de forma cabal e irrevogável como Judas, deve-se, em parte, à radical diferença existente entre os dois. A diferença de Pedro para Judas. Pedro, no fundo, era um filho de Deus. Judas, em seu íntimo, tinha sido o tempo todo um filho de Satanás. Portanto, podemos dizer que Pedro não podia ter pecado e vendido seu mestre, nem que Judas podia ter se arrependido como Pedro. A diferença de negar, a diferença de trair, a diferença de Pedro para Judas é que Pedro sempre foi filho de Deus e ele nunca venderia o seu mestre. Apesar de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de toda a sua fraqueza. Agora, Judas, que sempre foi filho de Satanás, nunca se arrependeria como Pedro se arrependeu. Sabe o que me chama a atenção em Pedro? Não foi a sua fraqueza e o seu pecado. Foi que o seu arrependimento foi muito mais alto. O seu arrependimento foi muito mais escandaloso. Sabe, tem gente que peca e chega assim: pastor, eu errei aí, pastor. Sabe, escorreguei, tropecei. O pecado dele é terrível. É chamado de pecado para a morte. Mas o arrependimento dele é como se nada tivesse acontecido. Me perdoa, pastor. Pediu para Deus? Amém. Eu perdoo, Deus perdoa, está perdoado. Mas a questão de Pedro não foi não.
O pecado dele foi feio. O pecado dele, sabe, é feio. É muito feio. Mas o arrependimento de Pedro é lindo. Quantas vezes não agimos como Pedro? Quantas vezes saímos do discipulado, saímos da casa do Pai, da presença do Pai, viramos a esquina e negamos a Cristo? Com uma palavra, com uma atitude. Quem somos nós para julgarmos a Pedro? Quem somos nós? Quem sou eu para julgar a Pedro, que negou o seu mestre? Porque quantas vezes saímos da igreja e negamos a Cristo? Isso não me chama a atenção, porque Pedro cometeu esse erro. Eu já cometi esse erro, e você com certeza já cometeu esse erro, ou eu que estou errado. De novo errado, porque eu já cometi esse erro, mas você também já cometeu. Você é lá da Fonte de Vida, o pastor Marcos, a igreja de Cristo, não sei, mas, não, fui lá. Não, os crentes, mais ou menos. Não, eu ainda sou católico, apostólico romano. Eu vou lá na igreja, mas sou católico, apostólico romano. Quantas vezes você saiu da casa do Pai, saiu da presença do Pai, virou a esquina e negou a Jesus? Quem sou eu para julgar a Pedro? Quem é você para me julgar? Quem sou eu para te julgar? Quem é a multidão que está lá fora negando a Cristo para julgar Pedro? Mas Pedro se arrependeu de uma forma que eu não encontro qualquer um. Tem pessoas que chegam para mim, pastor, eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Você negou a Cristo? Neguei, pastor, neguei. Mas não é não. Porque Pedro para mim é o choro, é o clamor alto, sabe? É as lágrimas correndo, dizendo, eu pequei contra o meu mestre, como é que eu pude fazer isso? Eu não acredito. Eu dei a minha palavra e eu quebrei a minha palavra. Pedro pecou sim. Mas eu também pequei. Você também pecou. Há uma multidão de Pedros. Mas Pedros que negam são o Simão. O Simão que nega. Mas o Pedro que se arrepende eu não encontro muitos não. Por isso, neste momento, eu e você temos a nossa fraqueza. Fugimos, nos escondemos, negamos, somos infantis, somos competitivos. Somos infantis. Mas a questão não é a fraqueza que eu tenho e a fraqueza que você tem. A grande questão é o arrependimento que eu tenho que ter. E se você ainda não teve um arrependimento, você precisa ter um arrependimento. Diga, é o verdadeiro arrependimento. Não, fala mais alto. Diga, é o verdadeiro arrependimento. Que faz de Simão um Pedro. Porque Jesus começa dizendo, Simão, Simão. Ele não falou, Simão, Pedro, filho de Jonas. Ele está falando, Simão, Simão. Simão, Simão. Inconstante, enganado, se considera forte, mas é um fraco. Ele diz, Simão, Simão. É só o verdadeiro arrependimento que faz de um Simão, Simão, um Pedro discípulo de Cristo. Qual é o arrependimento que você precisa chorar? Ser menino, infantil, toda hora fazendo birra, querendo chamar a atenção, a competição, a inveja. Porque esse discípulo, por causa daquele discípulo, quem é o maior? Quem é o menor? Quem faz mais? Quem faz menos? Quem prega melhor? Quem canta melhor? A sua falta de fé. Qual é o pecado
que neste momento de grande crise, desta segunda e grande crise, desta crise importante, onde estamos sendo peneirados, com a autorização de Deus, para que a palha saia de dentro de mim. Como eu disse, voltando, não é qualquer pessoa que está orando por você. Deus abençoe o apóstolo Gerson, que hoje concluiu 40 dias de oração e jejum. Muito obrigado. Que Deus me abençoe por estar orando por você, que faz parte do rebanho e da família Fonte de Vida, as ovelhas que o Senhor confiou a mim. Mas aqui, Jesus deixa bem claro: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. O pecado dos discípulos foi a falta de fé. Crê em Deus Pai e crê também em mim. Terceiro ponto, para encerrarmos. Jesus considera a crise que estava prestes a ser experimentada por seus discípulos como aquela que, além de ter um final feliz, diga, um final feliz. Amém. Resultaria em benefício espiritual para todos eles. Diga, um final feliz. E benefícios espirituais para todos. Diga, para todos nós. Amém. Qualificando-os para serem úteis ao semelhante. Jesus termina a frase dizendo: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, diga, eu preciso me converter. Eu preciso me converter do meu mau caminho. Eu preciso me converter do caminho de infantilidade, do caminho de competição. Tu, quando se converteres da força do teu braço, para creres em Deus e em mim, quando tu se converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe, depois de tudo isso que nós vamos passar, estamos passando, você de verdade, nós vamos ser de verdade discípulos de uma igreja de Cristo, vamos ter experiência de guerra, vamos vencer a morte, vamos crescer e amadurecer, e vamos ter uma bênção para aqueles que estão precisando de verdade de Cristo. Diga, um final feliz. Diga de novo, um final feliz. Toda a história tem um mocinho, toda a história tem um vilão, mas toda a história termina com um final feliz. Até as novelas da Globo, no final está escrito, fim, um final feliz. Casamento, crianças nascendo, pessoas sendo abençoadas. No livro A Igreja Verdadeira eu fiz questão. Um dos professores, dos meus mentores que me ajuda na escrita, ele colocou assim, ó, coloca uma palavra importante aqui, ó, coloca fim. No próximo livro eu vou colocar um final feliz. O próximo livro vai ser Cama, Mesa e Banho. Só falando sobre noivado, casamento e família. Cama, mesa e banho. Diga, o próximo livro se chama Cama, Mesa e Banho. E no final vai estar escrito um final feliz. Para quem que você acha que eu estou escrevendo esse livro? Eu estou escrevendo para os meus filhos. Os vídeos que eu gravo e coloco no Facebook, desculpa te decepcionar, você pensou que era para você, né? Mas eu faço para os meus filhos, e vão ficar de herança espiritual para os meus filhos, e aqueles que são filhos espirituais, e aqueles que quiserem ver e aprender a mim. Eu vou escrever este livro para os meus filhos. Você está bravo com isso? Não? Você vai comprar o livro? Amém? Quantos vai comprar? 10? Então eu vou lançar rápido, então. Vai ter gente que vai comprar. Estes livros aqui do Novo Testamento, quem foi que escreveu? A maioria deles. Quem escreveu os principais, a maioria dos livros novos do Novo Testamento? Coríntios, Efésios. Quem? Exato.
O apóstolo Paulo. Para quem ele escreveu? Ele diz: eu escrevo para os meus filhinhos na fé. Ele escreveu para a igreja que ele pastoreava. Ele escreveu para a igreja que ele abriu. Ele escreveu para a igreja que ele levantou líderes. E nós hoje, pela graça de Deus, chegou nas nossas mãos, porque somos filhos de Deus, e estamos debaixo da doutrina apostólica, da doutrina de Cristo, da doutrina dos discípulos e apóstolos de Cristo. Ele escreveu para os filhos dele, mas hoje está nas nossas mãos. Diga graças a Deus. Diga de novo, um final feliz. E além de ser um final feliz, você vai ter unção espiritual, maturidade, experiência, para começar uma nova história na vida das pessoas que estão destruídas. Você vai ser uma história que termina com um final feliz, mas você vai ser uma bênção para aqueles que estão precisando. Diga: o Senhor vai me usar muito. Tem certeza disso? Então se coloque de pé. Eu quero só deixar uma coisa em destaque. Os discípulos pecaram ou não pecaram? Pecaram. Qual foi o principal pecado dos discípulos? A falta de fé por causa da imaturidade. A falta de fé por causa da inveja, da competição. A falta de fé por causa da dúvida. A falta de fé por causa do medo. E eles pecaram. Só que este pecado, este momento difícil, Deus usou e reverteu em bênção. Isso não significa que quem peca vai ser uma bênção. Tem pessoas que dizem: não, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque aí Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não. Deus não quer que você peque. Deus não quer que você seja fraco, que você seja fugitivo. Deus não quer que você seja imaturo, competitivo, que você seja cheio de dúvidas. Então não confunda a misericórdia e a graça de Deus com poder ter pecados na sua vida. Com poder cometer pecados para depois ter uma graça maior. Eles foram ensinados, eles foram avisados, receberam instrução, receberam uma palavra profética. Jesus já sabia que eles iam falhar no primeiro dia, que eles iam falhar, que eles iam voltar atrás, que eles iam pecar. Mas o Senhor não se agrada do pecado. Porque quando a gente começa a aceitar o pecado, a gente começa a se tornar uma pessoa iníqua. A gente começa a se afastar. A gente começa a se afastar. E aí fazer parte do joio que vai ser queimado no inferno. Nós podemos errar, sim. Nós estamos sujeitos ao pecado. Mas nós podemos vencer toda a tentação. Feche os seus olhos agora. Coloque a mão sobre o seu coração. É o seu momento agora. Na primeira e menor crise, Jesus estava com eles. Mas agora, desta segunda, grande e importante crise, Jesus não estava com eles. Mas Jesus disse: por um momento eu não estarei com vocês. Você pode estar se sentindo sozinho. Você pode estar envolvido pelas trevas. Você pode não estar ouvindo a palavra de Deus como você ouvia antes. Pode ser que ela não esteja fazendo o mesmo efeito na sua vida. Mas a palavra está dentro de você. Tem uma igreja que chama Jesus foi ali e já volta. Por isso você tenha isso no seu coração. Jesus foi ali vencer a morte e já volta. Nesta crise, neste primeiro dia, neste começo de batalha, a sensação é que estamos sozinhos, estamos prontos, temos o conhecimento, recebemos as vestes de guerreiro, a farda,
Chegou o dia da batalha, saímos da sala de aula, saímos preparados, saímos com as vestes, com as armas, somos colocados na frente da batalha. E a sensação é que estamos sozinhos. O medo toma conta do coração, a fraqueza, o desejo é de parar, de voltar, de fugir, de se esconder. Você pode pensar que está sozinho, mas a palavra está com você. Por isso não tenha medo. Creia em Deus. E creia em mim também, disse Jesus. Creia em Deus. E creia em mim também. Ele é o seu Deus. Ele é poderoso. Ele é criador. Ele é dono do ouro e da prata. Ele estabeleceu a família e abençoou a família. Ele está no controle de todas as coisas. Ele colocou os discípulos na primeira e menor crise. E estava com eles, ensinando lado a lado. Mas agora Ele te colocou em uma guerra maior. E mais importante, pelos seus irmãos. Pela sua casa e a sua família. A sensação é que Ele não está com você. Mas Jesus disse, não se preocupe. Vocês vão me deixar, mas eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Ainda mais, ainda que Jesus disse para você, eu vou ser tirado. Eu vou ser tirado. E vocês vão fugir. Jesus ia ficar sozinho. Mas Ele disse, eu vou ficar sozinho. Mas não se preocupe, porque o Pai está comigo. Ainda que Jesus foi tirado desta terra. Ainda que nós não estamos lado a lado com Jesus. Ainda que não estamos do lado de Jesus o homem. Ainda que você se sinta sozinho. Ainda que todos te abandonaram e fugiram. Você pode dizer como Jesus disse. Eu estou sozinho, vocês me deixaram, me abandonaram. Mas eu não estou sozinho. Vocês pensam que eu estou sozinho, mas não estou. Porque o Pai está comigo. Diga, o Pai está comigo. Diga, eu e Deus somos maioria.